11:43 agora. Direto no alvo. O comentário do dia com Luciano Lima. Análise precisa, opinião direta. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, saiu em defesa do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, do PL, alvo de um processo por tentativa de golpe. Em postagem nesta segunda-feira, Trump disse que o Brasil está fazendo, entre aspas, abre aspas, uma coisa terrível, fecha aspas, com o ex-líder da extrema-direita. Eu e o mundo temos assistido como eles têm ido atrás de Bolsonaro dia a dia, noite a noite, mês a mês, ano a ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte que amava seu país, escreveu Trump. Legal, minha gente, são 11:44. Vamos falar um pouquinho sobre essa declaração do Trump, tá? Na rede social, ele fez essa postagem. Os ministros da Suprema Corte preferiram não ir para a confusão, não ir pro embate, né, com o Trump, porque eu acredito muito, minha gente, que diferente do que pensava o ex-ministro Marco Aurélio, você lembra do Marco Aurélio? Ex-ministro do STF. Eu recordo que certa vez ele usou uma declaração que chamou muita atenção, né? Usou um termo para se referir a Jair Bolsonaro. Bolsonaro com aquelas suas ameaças, lembra daqueles conflitos com o Supremo Tribunal Federal? Aí Marco Aurélio disse: o Bolsonaro é um tigre de papel. Tigre de papel é uma expressão aí, basicamente é o seguinte, é para aquela pessoa que conversa, mas não oferece perigo nenhum de fato, né? E fica claro que os ministros do Supremo Tribunal Federal não querem confusão com Donald Trump, que pensam diferente do que Marco Aurélio pensava de Jair Bolsonaro, e eles veem aí já um ataque direto dos Estados Unidos ao Supremo Tribunal Federal, começando ali pelo ministro Alexandre de Moraes, que, diga-se de passagem, eu trouxe essa informação hoje para você num programa Chega Mais, no nosso quadro, no Notícia da Triunfo, onde a Justiça dos Estados Unidos intimou mais uma vez o chefão do Judiciário. Tudo bem, são 11 ministros, mas realmente o chefão do Judiciário é esse, né? As decisões que repercutem, processos cabeludos envolvendo a ex-presidente, etc., passam pelas mãos desse cara, né? Desse ministro. E o que acontece? Ele está sendo acusado pela Justiça dos Estados Unidos por algumas empresas, a Hubble, né, salvo me engano, acusa o Alexandre de Moraes de interferência na liberdade de expressão nos Estados Unidos. E o que acontece? A Justiça americana intimou o Alexandre de Moraes, a intimação chegou no seu endereço residencial em São Paulo, foi dado alguns dias, menos de um mês, salvo me engano, 21 dias, para que o Alexandre de Moraes se manifeste, se pronuncie sobre isso, faça a sua defesa, pois é. E se ele não fizer isso, o que é pouco provável, ele vai fazer, claro, né? Até porque eu acredito muito que para um ministro não seria interessante sofrer sanções, por exemplo, geralmente as sanções internacionais, no caso do Alexandre de Moraes, deveria envolver o quê? Caso tenha alguma sanção. Por exemplo, se ele tiver algum imóvel nos Estados Unidos, o imóvel pode ser confiscado, ele pode ter o direito suspenso de entrar no país, como a gente viu, por exemplo, recentemente o Trump promoveu algumas sanções contra um juiz lá do Tribunal de Haia. Envolve basicamente isso. Então o que acontece? Ele tem esse prazo para fazer a sua defesa, e se não fizer, o processo segue a revelia. Em revelia, ou seja, quando serão analisadas apenas aquelas partes no caso as partes da empresa que está aí pedindo explicações, que está denunciando, né? Denunciando aí o Alexandre de Moraes, né? Que expôs essa provável, na versão dessa empresa aí, esse atentado às liberdades de
de pensamento, né? Uma censura lá nos Estados Unidos. Pois bem, minha gente, mas assim, é importante a gente frisar aqui também os absurdos que são promovidos por Donald Trump, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente passou semana passada uma notícia aqui que eu achei bem interessante, lá no Oriente Médio, em Israel, Trump querendo também forçar a justiça de Israel a tirar os processos, a não perseguir, entre aspas, tá? O Benjamin Netanyahu. Você lembra disso? Trump alegando nas suas redes sociais que o Benjamin Netanyahu é um homem bom, que não tem processo, que a mais alta corte lá de Israel seria culpada pelos confrontos entre Israel e Hamas. Por incrível que pareça, né? E o Donald Trump pressionou lá a justiça de Israel a acabar com os processos contra Benjamin Netanyahu para essa guerra acabar, pressionando a justiça israelense. Parecia mentira um negócio desse. Aí quando essa informação foi publicada, até alguns colunistas do UOL apontaram aí a notícia que deixou Bolsonaro morrendo de inveja. Bolsonaro deve estar tremendo de inveja ao ver Trump pressionar a alta corte israelense a tirar os processos, as apurações contra Benjamin Netanyahu. E para nossa surpresa, para alegria de muitos, eu acredito, alegria de muitos, talvez tristeza de outros, o Trump faz uma coisa bem semelhante, vai às redes sociais e alega que o que estão promovendo com Jair Bolsonaro é uma injustiça, que está acompanhando a caça às bruxas, que ele é um homem inocente, que ele fez o bem para o Brasil, que lutava pelo comércio, etc e tal. Vamos aguardar, faltando aí pouco tempo, pelo menos essa é a minha definição para as eleições, até porque o tempo voa, passa rápido. A gente vê aí Donald Trump dando o primeiro sinal que pode pressionar o judiciário brasileiro, a justiça brasileira. Ser bem sincero, minha gente, eu acho que a possibilidade disso acontecer talvez seja 0,1%. Se tiver, claro, né? Mas enfim, ele dá indícios que pode, não sabe se é o certo, se é uma ameaça, se isso vai para frente, se ele para nisso, se terão ameaças mais robustas. Melhor, não teve ameaça ainda, né? Se terão ameaças, serão ameaças robustas. Como é que os Estados Unidos poderiam de fato entrar num processo eleitoral aqui no Brasil, né? Se através de sanções, talvez comerciais, acredito que com intervenção essa chance seja praticamente impossível, né? Não seria interessante para o próprio Estados Unidos, né? Até por vários e vários motivos, né? Pelo fato do Brasil ser uma nação soberana, pelo fato dos apoiadores do Trump já terem pedido várias vezes para os Estados Unidos não entrarem em conflitos, em guerras que não são americanas, no caso dos Estados Unidos. Então, por uma série de fatores, seria quase impossível. Não vou definir como impossível, porque o impossível não existe, né? Mas seria praticamente impossível aí uma intervenção direta, né? Com homens, com força bélica e etc. Agora, Trump disse que está acompanhando. Ele deixou um recado, tímido, modesto, mas deixou que está acompanhando o caça às bruxas e disse: deixem disputar a eleição. O povo é quem deve definir, tá? Trump falou, inclusive, que ele estava liderando as pesquisas e que isso aí seria perseguição. Acredito que essa notícia deixou Jair Bolsonaro nas alturas. Lembrando outra coisa, que o filho do Bolsonaro, o Eduardo, deputado licenciado, tá lembrado, né? Tá nos Estados Unidos, inclusive já enfrenta alguns problemas aqui na justiça, porque a justiça já entende que o Eduardo estaria capitaneando, buscando apoio de autoridades americanas para retaliar autoridades brasileiras, que segundo eles são contra o pai, o Jair Bolsonaro. E ele falou que aguardem, porque vem muita coisa aí pela frente. Em outras palavras, que as autoridades do Brasil aguardem, porque vem chumbo grosso pela frente. Para a gente finalizar, claro, o Lula, pouco tempo depois, deu uma resposta, não citou nominalmente, até porque eu falava ontem, ninguém quer confusão com quem é grande. No caso do Lula também não é diferente.
Acredito que ele não vai querer gerar um clima ruim com o Donald Trump, até porque a relação, ela não vou dizer que ela é azeda, mas ela também não é muito doce, principalmente por causa das sanções, etc., a questão do ferro, do aço, que você deve muito bem lembrar disso, né? Ou seja, ele não citou diretamente o presidente Trump, mas em outras palavras também que não iam aceitar interferência. Agora, diferente do Lula, uma mulher que é muito forte dentro do PT, ex-presidente nacional do partido, amiga, aliada de primeira hora do Lula, ministra, não recordo a pasta dela hoje. Casa Civil não é. Pesquisar aí, ela faz uma espécie de relações, né, entre governo e Congresso, salvo me engano, que é a Gleisi Hoffmann. Acho que ela faz essa relação. Relações institucionais, perfeito, obrigado, Igor. E a Gleisi, ela foi direto ao ponto, rapaz. Ela disse o seguinte, que o Donald Trump deveria se preocupar com os seus problemas e esquecer o Brasil. Ela até falou, se preocupar com os problemas dos Estados Unidos, até porque, melhor, dos Estados Unidos não, os problemas do Trump. Se preocupar com os problemas dele, até porque os problemas dele são muitos, não são poucos. Bom, mas é isso, vamos seguir acompanhando. Há quem diga que o Trump é um homem que muito conversa, mas não faz nada. Agora, não dá para duvidar, minha gente. Meio doido ele é. Isso é um fato. Ou dá para dizer que aquele cidadão tem a sua sanidade mental normal, né? Realmente ameaça muito, recua. Agora, a gente já viu aí que ele sabe promover guerra quando quer, né? Ele ameaça e, na verdade, também, não vou dizer todo mundo, mas a maioria recua, porque ninguém quer uma briga direta com os Estados Unidos. Prova disso, que vez ou outra ele cumpre, falei hoje até no Primeira Fonte, são os ataques americanos às usinas nucleares iranianas, quando o Trump usou as redes sociais para anunciar que aquelas máquinas poderosas, os bombardeiros americanos, tinham invadido o Irã e destruído as usinas nucleares. Ou seja, ele falou que poderia entrar, que iria avaliar e do nada, sem consultar o Congresso americano, lembrando que o Congresso americano tem que ratificar, tem que aprovar, o presidente, melhor, no caso dos Estados Unidos, só pode entrar em uma guerra, em um conflito internacional após a autorização do Congresso americano. E ele anunciou que iria avaliar a possibilidade dos Estados Unidos entrarem diretamente na guerra sem consultar ninguém. Quando ninguém esperava, os aviões partiram dos Estados Unidos, acreditavam que eles iam ficar em bases americanas ali no Oriente Médio, caso precisasse fazer um ataque, ficaria mais perto. Ou seja, quando os aviões partiram e os iranianos já ficaram apavorados, e quando ninguém esperava, ataques às usinas nucleares iranianas, eles surpreendendo o mundo e mostrando que é louco, age por impulso, e a grande verdade é, fala muito, mas é um doido e realmente não se sabe o que pode acontecer. Seguimos acompanhando e vamos ver de fato como é que fica essa história, se terão outros pronunciamentos, se vem coisa mais dura, se vem uma ameaça de fato, se ela vai vir de forma mais branda, se ela vem de forma mais robusta. Vamos ver como é que os Estados Unidos, melhor, os Estados Unidos não, como é que o presidente dos Estados Unidos irá se comportar em relação às eleições aqui no Brasil, em um cenário que indica com 99,9% do mundo que não terá Jair Bolsonaro nas próximas eleições.